Olá, companheiros e companheiras, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com você e no seu lar. Eu me chamo Sandra da Mata e estou dando início, neste dia 22 de junho de 2022, aos trabalhos de assistência espiritual promovido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Nesta primeira parte dos trabalhos desta tarde, passo a coordenar neste momento, a reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Convido a todos para que reflitam não somente o episódio que será objeto de estudo hoje, mas que aprofundem também a análise da imagem escolhida para a capa de abertura de cada episódio, buscando as relações desta com o conteúdo que será lido. Obrigada. Rogamos a Deus, Senhor da vida, para que nos assista por meio de sua legião de espíritos benfeitores e também por intermédio do nosso anjo guardião, que eles possam nos fortalecer, nos aconselhando, nos orientando, nos intuindo para que ajudemos a abrir os nossos caminhos existenciais, criando em nós consciência do ser e do estar neste mundo, abrindo os nossos campos mentais. Que nesta estrada evolutiva, Jesus seja o farol a guiar os nossos rumos. Que assim seja. Audiodescrição da capa de abertura do episódio de número 19, intitulado Perturbações. A imagem nos mostra um rapaz jovem, de costas para quem o observa, trajando um paletó de cor marrom. A posição do rapaz na cena observada sugere um estado cambaleante e de confusão. Sua cabeça encontra-se um pouco erguida para trás, vislumbrando 6 lances de escadas que se entrecruzam. As escadas estão nas cores azul e marrom claro. O numeral correspondente da lição está do lado direito do rapaz, numa fonte muito maior do que a utilizada no título. Este encontra-se centralizado na base da página. Ambos, numeral e título, encontram-se na cor branco. Dando prosseguimento ao estudo do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado por Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles, o episódio de hoje é o de número 19 e que tem como título Perturbações. Segue a leitura. Apesar de tuas boas disposições, surgem momentos em que estranhos estados da alma assomam, perturbando-te a lucidez e o entusiasmo. Esses constituem desafios graves que podem levar a imprevisíveis resultados negativos. Surgem como depressão ou desinteresse que defluem de uma observação infeliz ou de uma palavra azeda ou de uma discussão desgastante. Há ocasiões em que se manifestam como nuvem obnubiladora do discernimento, insistente, que termina por gerar indisposição íntima, quando não leva a distonias e agressividade mais contundente. Além dos fatores normais sociopsicológicos do relacionamento ou da emoção, originam-se na interferência psíquica de desencarnados que se comprazem em inquietar, inspirando desespero e conduzindo a estágios afligentes. Vivemos em quase permanente intercâmbio psíquico uns com os outros, no corpo físico e fora dele. Mentes disparam dardos contra outras, atingindo o alvo com pontaria segura e estabelecendo telefone de comunicação perturbadora. Interrompe as telepatias deprimentes, sobrepondo a tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica. Sai um pouco e respira ar puro. Recorda os planos ideais que acalentas. Dialoga um pouco com alguém que te inspira simpatia. Ora por
alguns instantes. Estes expedientes expulsarão a onda de perturbação que te envolve e tornarás ao estado de tranquilidade. Este episódio encontra-se nas páginas 86, 87 e 88. Boa tarde a todas e todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possa continuar a nos envolver e a nos fortalecer sempre. No livro Episódio Diário, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no seu capítulo 19, vem nos falar sobre as perturbações. A veneranda Joana de Ângeles nos diz que, ainda que tenhamos boas disposições, haverá sempre momentos e acontecimentos estranhos à nossa alma que irão perturbar a nossa lucidez e o nosso entusiasmo. Momentos ou situações estas que podem surgir a partir de ações e atitudes invigilantes de uma palavra azeda dita em momento impróprio, de uma discussão desgastante e que, na maioria das vezes, não tem uma razão de ser, de uma observação infeliz, de uma depressão ou desinteresse e muitas outras situações que damos uma importância tão grande a coisas tão pequenas e banais. Além de situações normais da nossa convivência em sociedade, em família, ainda temos os intercâmbios mentais com os desencarnados. E assim, quando acabamos nos permitindo, na nossa invigilância, abrirmos a porta da nossa mente para que energias negativas, provenientes de irmãos desencarnados, que se comprazem na nossa inquietação, na nossa aceitação ao desequilíbrio, e assim acabamos nos perturbando. É sabido que ninguém vai passar por uma existência evolutiva na Terra sem momentos perturbadores. Não iremos passar uma existência reencarnatória sem passar por situações que irão buscar colocar à prova o nosso desequilíbrio, nos perturbando. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles, no capítulo 9, ela falando sobre heranças perturbadoras, ela nos diz que, como as heranças perturbadoras predominam nos comportamentos humanos, pela duração do período em que se estabeleceram, ou seja, vejamos o nosso comportamento diante das situações que provocam o desequilíbrio emocional, que provoca a nossa perturbação da nossa lucidez. Se nos conectamos com ela, muito provavelmente ainda trazemos estas heranças perturbadoras em nosso ser. E Joana continua falando que é necessário que novos hábitos sejam fixados, substituindo aqueles negativos, até poderem transformar-se em condutas naturais. Assim, depois de observar nossos atos e ações diante das situações perturbadoras, se nos conectamos com essas situações, busquemos com todas as nossas forças mudar as nossas atitudes, agindo sempre de forma diferente, agindo como Jesus nos convida a fazer em Mateus 5,39. E diz Jesus: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, se alguém te faz o mal, buscando perturbar-te a lucidez, oferece a outra, a este irmão, a outra face, entregando-lhe o bem, não se desequilibrando e ainda assim compreendendo, educando e perdoando este irmão. Em algum momento, ele irá te pedir desculpas e te agradecer pelo ensino aplicado com essa atitude inspirada no nosso irmão e mestre maior, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Segue a minha contribuição. No episódio de número 19, intitulado Perturbações, Joana destaca os estranhos estados da alma
que tomam conta de nós, mesmo quando estamos bem dispostos. Quando isso acontece, perdemos muitas vezes a lucidez, o caminhar fica confuso, ficamos paralisados, desorientados, sem sabermos o rumo a seguir. Em muitos casos, esses estranhos estados experimentados pela nossa alma podem gerar distonias, agressividade e indisposição interna. Às vezes pensamos que a origem de tudo isso veio de uma palavra mal colocada, de um gesto desnecessário ou de uma discussão calorosa. Joana deixa claro que, para além das questões sociopsicológicas, a verdadeira origem dessas perturbações está na interferência psíquica de desencarnados que se felicitam em inquietar e em afligir. Isso acontece porque temos conexões psíquicas uns com os outros, no corpo e fora dele. Quando descuidamos do nosso campo mental, os espíritos deseducados e maldosos aproveitam-se dessa brecha e lançam pequenas flechas em nossa direção, nos acertando porque nos colocamos como alvo, estabelecendo comunicação perturbadora. Sendo assim, os meios sugeridos por Joana de Ângeles para corrigirmos a nossa sintonia psíquica são simples e estão ao nosso alcance. São eles: sair um pouco, respirar ar puro, observar a natureza, retomar o entusiasmo investindo nos ideais que nos alimentam, mantermos diálogo com pessoas simpáticas, com bom astral, pessoas agradáveis e, sobretudo, orarmos. Esses expedientes de Joana expulsarão a onda de perturbação e provocará em nós a retomada do nosso estado de tranquilidade. Muito obrigada por me permitir partilhar essas minhas ponderações com vocês. Um abraço fraterno a todos e todas. Chegamos ao final de mais uma reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Quero agradecer a todos que deram a sua contribuição para que este trabalho se concretizasse. E quero convidar a todos para que fiquem conosco, porque os trabalhos continuam e necessitamos da vibração positiva de vocês para que possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis que estão precisando de um alento. Muito obrigada e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Estimadas irmãs, estimados irmãos, eu vos saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a doce amorosidade do Rabi da Galileia nos envolva hoje e sempre. É com muita alegria que vamos refletir hoje o livro Caminho, Verdade, Vida, do nosso querido Chico Amor Xavier, inspirado pelo benfeitor Emmanuel. E no capítulo de hoje, o capítulo 30, é exatamente com o título O Mundo e o Mal. Começa com o trecho bíblico de João. Nos diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus. Então está no capítulo de João 17, versículo 15. Nesse título, o bem e o mal, temos que refletir duas coisas. Primeiro, é o mundo em que vivemos. E o segundo, o mal. O que é que gera o mal? Aí nós vamos buscar no texto bíblico, no Novo Testamento de Haroldo Dutra, onde foi que Jesus foi comentar esse trecho que nos diz que não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Aí, nesse capítulo 17, inicia-se, através do versículo 1, que Jesus começou a fazer comentários, olhando para o céu, e te diz uma frase muito enigmática: Pai, chegou a hora. E nesse momento, ele pede para glorificar o teu filho.
e que todos glorifiquem Deus. E ele vai comentando, ele vai educando, disciplinando os seus discípulos que estavam ali juntos, a dizer que nesse momento temos que glorificar o Pai. Ele faz comentários dizendo que viveu com os seus discípulos e agora está de partida. Tanto é que o capítulo é intitulado, segundo Haroldo Dutra, na tradução dele, a oração de Jesus. E ele vai dizer que vem rogar pelo mundo, mas por aqueles que vão ficar neste mundo, que são deste mundo, porque ele vai continuar, não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, os seus discípulos, e eu estou indo para ti. Nessa despedida, olhando para os céus, Jesus, misericordioso, o nosso modelo e guia, o nosso governador planetário, vai rogar ao Pai que não os tire do mundo. E Haroldo vai dizer, mas os guarde do mal. Já na outra tradução de Emmanuel, ele disse, livre do mal. Primeira consequência disso. Aí eu vou buscar Ana Guimarães, nossa querida palestrante espírita. Ela vai dizer assim, numa das suas palestras, imaginemos este mundo de provas e expiações. Jesus já confirmou, vós tereis aflições, vós serão, em muitos momentos, o mal que ainda existe em nós. Nesse recorte de Ana, ela vai dizer que mesmo um mundo de provas e expiações, mesmo um mundo aonde o mal sobrepuja o bem, aonde o mal é bem evidenciado, se olharmos com carinho, com afetuosidade, com paciência, com momentos de lucidez espiritual, nós vamos ver que a Terra é um planeta, mesmo nesse momento de provas e expiações, é um planeta, melhor dizendo, um planeta onde se configura belezas extraordinárias das florestas, do mar, do oceano. Somos visíveis às estrelas, à lua, às plantas, às flores, o alimento, o trigo, o brotar das sementeiras. Então, mesmo o mundo e o mal, nós temos esse conceito de beleza espiritual em pleno planeta Terra, de mundo de provas e expiações, onde o mal ainda existe em grande intensidade. Nesse conceito, aí retornamos então ao título inicial, o mundo e o mal. Aí vamos no livro dos Espíritos saber o que Kardec conceitua como mal. E ele vai dizer como se pode distinguir o bem do mal na questão em O Livro dos Espíritos, 630. A espiritualidade, os benfeitores, os espíritos iluminados vão nos dizer o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, à lei divina, à lei natural, à lei do amor, como já nos disse João. Fazer o mal é infringir essa lei. E nesse conceito, qual a ideia que Emmanuel nos vai trabalhar sobre o mundo e o mal? O primeiro argumento de Ana, que o mundo é maravilhoso, é iluminado, é os alimentos que nos oferece, é a flor, o rio, o riacho, o sol que brilha, as sementes que nos alimentam a humanidade. E como é que no mundo deste, de provas e expiações, o mal ainda está inserido? Então, Emmanuel vai nos conduzir em alguns trechos a dizer-nos que o mal está no desvio do amor de Deus. Então, hoje, com o olhar de misericórdia, não olhe o viciado, que ali de trás tem um filho de Deus, mas o vício. Não olhe o criminoso,
mas olhe o crime. Não olhe aquele que faz algum malfeitor, porque ali está um filho de Deus. E nessa ideia que para livrarmos, não tirarmos deste mundo, mas livrai-nos do mal. Emmanuel pede. E Haroldo Dutra diz que nos guarde do mal. Ou seja, tem o mesmo sentido, que retire de nós o mal. E no primeiro parágrafo das explicações, das reflexões de Emmanuel, ele vai nos dizer que os religiosos, muitos deles equivocados, vão querer sair deste mundo de qualquer jeito para ir para o paraíso, para ir para o lugar celeste, sem saber que isso são situações injustificáveis e imaginárias, porque para conseguirmos a libertação do espírito ou a salvação em outras religiões, muitas vezes precisamos muito do esforço próprio. Palavras de Emmanuel. Ele vai continuar a dizer que o mundo e o mal, o anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito, ou seja, sabemos que vamos desencarnar um dia, mas busquemos nessa transitoriedade rápida que é no planeta Terra, não querer ir para outro mundo em busca dessa paz, desse amor, se não merecermos a trabalhar no esforço próprio. Ele vai dizer mais ainda, nesse texto, entre o mundo e o mal. Em síntese, meus irmãos, é isso. O mundo de provas e expiações nos acolhe com muitas benfeitorias do mundo espiritual para nos receber. Mas o mal, segundo Kardec, é quando nós distanciamos da lei de Deus. E vai dizer, orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que eles fossem retirados, que não fossem retirados do mundo, mas libertos do mal. Precisamos dessa passagem no mundo material para a nossa prosperidade, no sentido de progresso espiritual, evolução espiritual, passar pelas aflições, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas lágrimas, ao mesmo tempo saber que tudo isso é para o engrandecimento do espírito que saiu do átomo para essa trajetória da angelitude. E ele vai dizer então, o mal, portanto, é necessário do mundo, mas das criaturas que o habitam. Então, nesse trecho, o que ele vai dizer? Que preciso conviver com essas situações malfeitoras para que possamos elevar o nosso espírito. É essencial o mundo. E vai nos dizer também, palavras de Emmanuel, e também está contido no o Evangelho de Haroldo Dutra, o Evangelho, o Novo Testamento, que ele vai dizer, nós não somos de cá, nós somos de lá, do plano espiritual. E momentaneamente estamos encarnados no mundo de provas e expiações, aonde reina o mal. Emmanuel continua. A terra em si sempre foi boa. Olha o que Ana confirmou. Emmanuel ratifica agora, dizendo que apesar das provas e expiações, esse belíssimo planeta azul é extremamente maravilhoso. De uma lama brotam os lírios de delicado aroma. Da sua natureza maternal, é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Aí eu vou traduzir o milagre da vida, o milagre do pão, o milagre do alimento, o milagre da chuva, do sol. Então tudo isso é o mundo que oferece. E o mal é a distância que os espíritos fazem da lei divina. E para finalizar esse conceito, de nada, vou ler literalmente o último parágrafo, que esse texto é bem curto. De nada vale partirmos do planeta, nós somos de lá, mas precisamos passar por lado de cá, encarnado, quando nossos males não forem exterminados convenientemente. Aí, a lei da reencarnação. Quantas vezes precisarei vir para o mundo material para purificar o meu espírito? Em tais circunstâncias, continua Emmanuel, assemelhamos-nos aos portadores humanos
das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham, se os vícios, as dores, as mágoas, os ódios, os rancores continuarem conosco. Vamos para o mundo espiritual e vamos ter que voltar em matéria, reencarnado até a purificação. E aí me veio, e o caso de Chico Xavier e o nosso querido Bezerra de Menezes. Aí o Jorge Elahá, em uma das suas palestras, diz que eles, quando passaram para o mundo espiritual, deixou todas as coisas do mundo material, porque já era um espírito purificado. Até a questão, meus irmãos, do alimento. Os deles são extremamente sutis. Os nossos, da humanidade, ainda é muito apegado às coisas da matéria. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo. Aí eu pergunto, como? Combatendo o mal que está em nós. Olha que final arrebatador. Precisamos embelezar o mundo. Já é belo, de flores, natureza, da preservação, dos oceanos, da chuva, do sol. Ele vai dizer, embeleza-te a nós mesmos internamente, a nossa reforma íntima de Joana de Ângeles, e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. E para fechar, eu tenho uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que chama Pai Nosso. E no final desse Pai Nosso, ele vai dizer, e aí eu finalizo o nosso trabalho de hoje, é nos dizer, de tudo que Jesus ofereceu ao mundo, nós não somos de cá, nós somos do lar, mas vivemos num mundo embelezado, como Emmanuel fala aqui, embelezar o mundo e embelezar o mundo interior de cada um de nós. Aprimora-te com as coisas das virtudes. Ele vai dizer no final, livra-nos do mal que ainda existe em nós. Com essas palavras, que o mundo e o mal reflitamos cada vez mais que esse mundo maravilhoso precisamos nos aprimorar com a reforma íntima, tanto necessária para que possamos um dia dizer, Senhor, convida-nos para trabalhar na sua seara. Que assim seja. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe, com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe
espiritual, derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia, sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.